uma das finalidades da encarnação, todo mundo busca algo em comum, né? A gente pode torcer para um time de futebol, outras pessoas para outro time, mas todos nós caminhamos na mesma intenção de sermos felizes. Essa é algo que não foge. Todos nós queremos ser felizes. Se nós queremos ser felizes, nós sabemos que a felicidade ela é proporcional ao grau de adiantamento de cada criatura. Mas vem Emmanuel, há muito tempo, 1931, quando Chico Xavier tinha apenas 21 anos de idade. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude pitoresco local de saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Todos nós possuímos um certo grau de mediunidade, mas o Chico, ele possuía uma mediunidade muito aflorada, ou várias mediunidades diferentes, como ele provou durante a sua última existência. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, alguém surgiu. Aquela cruz, ela foi crescendo, 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 e quando se aproximou demais do Chico, alguém apareceu. Era um espírito simpático, evengando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta ao médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na última existência. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E Chico respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E aí vem Emmanuel: você não será desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tomou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Por que então o protetor se calasse? O rapaz, Chico Xavier, perguntou: qual é o primeiro? E a resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e Chico Xavier teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Então nós sabemos que a disciplina, ela nos norteia. Nós precisamos viver uma vida de forma mais disciplinada. Mas o que é a disciplina? Para a criança é obedecer o pai e a mãe, é não fazer birra nos supermercados, é ser uma criança boazinha. Para o adulto, é ter resignação, é entender que nada é por acaso, é aplicar a resignação dinâmica, é agradar a Deus, e por aí vai. É combater o bom combate. Né? Muitas vezes nós nos sentimos irritados com o outro, mas o outro é apenas um reflexo da imaturidade espiritual do planeta, a qual fazemos parte. Todos nós também somos imaturos espiritualmente, cometemos erros, temos vícios, defeitos, equívocos, irritamos os outros, buzinamos no trânsito, xingamos, flertamos com a ira, com a raiva, e depois nos arrependemos. Nós sabemos que o mal está fadado ao fracasso. O mal se mata. Como assim? Quando nós experimentamos algo de ruim em nossas vidas, nós ficamos tristes. Mas quando nós associamos o mal que estamos experimentando com o mal que nós praticamos, já que não há efeito sem causa, não há ação sem reação, nós então começamos a querer abandonar aqueles velhos vícios. Nós passamos a querer enfrentar o mal que há em nós. Afinal de contas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós falhamos e hoje, aliás, nós plantamos, nós falhamos, nós plantamos e hoje nós colhemos o sabor amargo das ervas daninhas que nós plantamos em nosso jardim.
É uma salada bem amarga que nós temos que digerir, mas é ruim. E então nós passamos a combater aquele mal que há em nós. Aqueles vícios, eles já não são mais tão atraentes. Chega uma hora que nós não queremos isso mais para a gente. Talvez, se ainda alimentamos vícios, é porque não conseguimos associar as coisas, não compreendemos muito bem as coisas, mas chegará o dia em que conseguiremos reconhecer que o amargor, ele está intimamente ligado com as nossas ações. E então passaremos a combater o mal, não dos outros, mas o mal de nós mesmos. Chico já dizia que uma criatura é capaz de apontar o caminho, mostrar o caminho, iluminar os passos de milhares de outras criaturas. Ele próprio foi um exemplo disso. Ainda nos ilumina, ainda nos mostra qual ou quais caminhos seguir, através de seus livros, através de seus filmes, de sua literatura linda, que todos nós podemos encontrar nas prateleiras de qualquer centro espírita. E temos muito a aprender com ele. A ordem e a disciplina existentes nas leis que regem o universo demonstram que aqueles são fatores indispensáveis ao progresso individual e coletivo. O espírita busca desde cedo atender com pontualidade os seus compromissos, horários escolar, hora para levantar, para fazer suas refeições, para estudar, para recrear, para deitar e etc. E manter uma boa ordem, em boa ordem, tudo que lhe diz respeito, conservação do material escolar, roupas e etc. A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida, acata as leis e procura dar-lhes cumprimento. Ao espírita, mais do que qualquer pessoa, compete o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade de que faz parte e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Disciplina. A disciplina é como que a faixa de luta em que nos cabe entesourar as bênçãos daquela humildade que Jesus exemplificou. Disciplinar. Não vale, pois, oprimir o sangue sem disciplinar o coração. A harmonia ou o desequilíbrio representam resultados da direção. Se nós ainda não somos disciplinados, é porque ainda não entendemos muito bem as coisas como realmente são. Ordem. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada, palavras de Emmanuel. Estamos subordinados em todos os serviços e em todas as atividades do mundo à ordem evolutiva. Tudo deve progredir e produzir a seu tempo. Emmanuel, essas últimas mensagens são do livro Dicionário da Alma, de Chico Xavier, com outros autores diversos. Mas nós sabemos que talvez a chave da casa de Deus seja a caridade. Existem várias chaves que nós procuramos para alcançar a felicidade, para sermos aceitos nos mundos superiores, mas a única chave que realmente abre aquela porta é a chave da caridade, que abre a porta da casa de Deus. Dr. Bezerra de Menezes. O Espírito Camilo, guia espiritual do médium Raul Teixeira, vem em nosso auxílio para desvelar as variadas nuances da aplicabilidade desse amplo conceito disciplinar, ensinando. As disciplinas, para os servidores da mediunidade, têm o sabor da reestruturação cotidiana. Disciplina no pensar, procurando nortear os próprios produtos do psiquismo, sem tormenta, mas com decisão de corrigir-se aos poucos. Disciplina no falar, encarecendo a importância de falar o que seja conveniente à sã doutrina, conforme propõe o apóstolo Paulo de Tarso. Disciplina no relacionamento pessoal, espalhando fraternidade, exercitando o desapego, respeitando as diferenças alheias. Disciplina das funções genésicas, buscando pôr luz nos impulsos da intimidade, sem repressão, mas com maturidade, para que eles não sejam geradores de tormentos, de culpas,
de comprometimentos infelizes, francamente desnecessários. Disciplina no comer e no beber, para que seu comer e beber não sejam motivos de escândalo. Disciplina, por fim, que significa integração consciente com a vida plena, vibrando no entendimento de que o mundo é bendita escola, onde essas disciplinas representam as cátedras, os conteúdos capazes de guindar a alma aos páramos da redenção anelada, conquistada gradualmente. E aí o espírito de Camilo, ele nos passa inúmeras outras lições. Ele que realmente é um espírito muito interessante, que vale a pena a leitura de suas obras. E ele nos passa realmente profundos conhecimentos acerca da disciplina. É do livro Desafios da Mediunidade. E aí nós nos apegamos também a outros estudos retirados da internet, um deles, redação do Momento Espírita, A Virtude da Disciplina. Certas palavras e expressões, às vezes, têm seu sentido deturpado ou reduzido. Assim ocorre com a disciplina, frequentemente entendida como submissão a um agente externo. O termo remeteria à ação que sujeita a vontade de outrem. Por exemplo, o pai que disciplina seu filho ou o comandante que conduz suas tropas sob um regime disciplinar severo. Embora a disciplina sob o aspecto exterior seja necessária, ela, a tal, não se circunscreve. Na realidade, é sob o prisma interno que a disciplina revela seu mais rico potencial. Trata-se de uma virtude que viabiliza a aquisição de todas as outras. Isso é muito importante. Todos nós buscamos a paz, todos nós buscamos a humildade, mas sem disciplina a gente não consegue chegar a lugar algum. É preciso disciplina para obedecer às ordens de mais alto, é preciso disciplina para reconhecer os erros, é preciso disciplina. Por isso que esta foi a primeira mensagem deixada por Emmanuel, a tal da disciplina. Sem disciplina não há avanço e transformação moral e intelectual. A criatura indisciplinada permanece como sempre foi. Seus vícios e debilidades não encontram firme oposição e os mesmos erros são incessantemente repetidos. A disciplina atua no plano da vontade. Ela estabelece regras e define como deve ser o comportamento futuro. O homem disciplinado diz a si mesmo que deve fazer e se mantém firme no propósito. Mesmo contra seus interesses e tendências naturais, segue o programa de melhoramento que se impôs como meta. A disciplina consiste em uma força interior que permite a alteração de velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar em prática o que se decidiu. Certamente há vacilos, mas logo o homem disciplinado retoma seu projeto inicial. A gente para um pouquinho para um exemplo bem prático. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. E aquele atleta, ele treina, vamos citar o corredor, o Bolt, por exemplo, ele treinou durante 4 anos para correr 10 segundos. Ele manteve a disciplina com foco no resultado. E foi multicampeão, nos mostrando que a disciplina, o foco, a força de vontade podem nos levar muito longe. Ele treinou durante 4 anos para correr 10 segundos. Assim, a nossa vida, se um século é um dia, nossa vida passa num grande instante e devemos aproveitar os momentos com disciplina, aprendendo, adquirindo novos hábitos, repudiando os nossos hábitos ruins que todos carregamos e que muitas vezes cremos que ninguém está vendo, mas os espíritos nos assistem de muito perto e nós falhamos, nos equivocamos, temos pensamentos. O Dr. Bezerra de Menezes diz que pense o bem, fale o bem
e faça o bem, então todas suas más tendências perderão raízes. E aí nós continuamos o texto. Certamente há vacilos, mas logo o homem disciplinado retoma seu projeto inicial. Quer dizer, ele vai cair, mas ele vai se levantar, porque tem disciplina. Ele não se permite desistir quando percebe a viabilidade da meta que elegeu para si. Todos os espíritos atualmente vinculados à Terra já passaram por incontáveis encarnações. No longo processo de aprendizado, cometeram muitos equívocos e desenvolveram maus hábitos. Certas tendências do pretérito remoto ainda hoje se fazem presentes nos homens. Nos primórdios da evolução, o espírito era despido de cogitações intelectuais e morais mais complexas. As preocupações do ser resumiam-se à preservação da vida e à perpetuação da espécie. Quer dizer, se hoje a gente já se preocupa com a evolução moral, é porque já avançamos muito. Isso é muito bom e leva tempo para vencer os próprios vícios que alimentamos durante séculos ou até mesmo durante milênios. O tempo não gasto com a satisfação dessas necessidades era dedicado ao ócio. Assim, o gosto excessivo pelo descanso lembra as fases primitivas da existência imortal. Cabeça vazia é a oficina do diabo, os mais velhos dizem. Isso faz muito sentido. O mesmo ocorre com a preocupação desmedida com alimentação e sexo. Nada há de errado com a satisfação das necessidades elementares da vida em um contexto de dignidade. O vício reside no excesso e na fixação do pensamento em atividades que são meramente instrumentais. A destinação do espírito humano é excelsa. Compete-lhe vencer a si mesmo, libertar-se de hábitos primários e preparar-se para experiências transcendentais do intelecto e do sentimento. Ocorre que isso somente é possível com muita disciplina. Sem uma vontade firme aplicada na correção do próprio comportamento, ninguém avança. Maus hábitos como maledicência, gula, preguiça e leviandade sexual não somem por si sós. Eles devem ser corajosamente enfrentados e subjugados. O abandono de vícios é lento e doloroso. No princípio, o esforço necessário é hercúleo, mas gradualmente se percebe o peso que representam as más tendências. Surge uma sensação de liberdade e de leveza com a adoção de um padrão digno de comportamento. Então, o que era difícil se torna fácil e prazeroso, pois a disciplina gera a espontaneidade. Pense nisso. Aí vem o Espírito São Francisco de Assis e diz: quem a tudo renuncia, tudo receberá. Nós não conhecemos, nós não nos lembramos de como era antes. Nós só sabemos que hoje estamos melhores do que ontem e amanhã estaremos melhores do que hoje. Isso é fato, isso é elementar. Ou seja, seremos cada vez mais felizes à medida que disciplinarmos a nossa vida. No céu que estamos destinados a viver, não cabe ou não cabem os nossos vícios, que aqui na terra usufruímos sem pensar. Abra mão dos vícios e excessos e faça aquilo que Jesus faria se estivesse em seu lugar. E aí nós sabemos que existem várias formas, né, de evitarmos as nossas más tendências, e a gente passa rapidamente. A oração, a caridade, né, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam, nos bem ensina a Madre Teresa de Calcutá. O evangelho no lar, o sono útil, a oração do copo d'água, os passes. E nós temos outros, como as leituras edificantes, as boas músicas, e por aí vai. Mas a caridade, ela é suprema. O trabalho, né, está sendo tentado demais, trabalhe um pouquinho mais. E então o maligno não terá acesso. E aí nós finalizamos com a frase de São Francisco: comece fazendo o que é necessário. De repente você estará fazendo o que é possível, e quando se der conta,
estará fazendo o que julgava ser impossível. Somente com disciplina, abrindo mão de males que você alimenta, sem dúvida, será fácil alcançar os tesouros do céu, vencer a porta estreita e fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em seu lugar. É uma questão de tempo, é uma questão de disciplina. Todos nós podemos começar amanhã e usufruir do cálice do vinho hoje, mas todos nós podemos começar hoje e usufruir do vinho sem álcool amanhã. Todos nós podemos sentir a embriaguez sem vinho, que é aquela sensibilidade que Jesus nos convoca. Através da prática da caridade, sentimos a embriaguez sem vinho. E é para isso que devemos lutar. Não enlouquecendo o espírito, mas abrandando o espírito, fazendo aquilo que o Mestre faria se estivesse em nosso lugar. Um grande beijo no coração de cada um que nos assiste na live de hoje e até a próxima palestra.